A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que está nos acompanhando pelo YouTube, a você que está nos assistindo também pelo site www.iadpeplay.org.br e a você também que está acompanhando a nossa programação pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e também sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, porque se você deseja entrar em contato conosco, né, enviar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, você fique à vontade, né? Saiba que a sua opinião é muito importante para nós procurarmos melhorar ainda mais o nosso programa. Então, o número do WhatsApp é o 994661010 e o prefixo, como você já sabe, é 81. Se você está acompanhando o nosso programa de forma sequenciada, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 16 do livro do Apocalipse, que descreve as 7 taças ou as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra no período da grande tribulação. Nós já estudamos as 5 primeiras taças e hoje nós vamos estudar a 6ª taça. Mas antes, nós vamos recapitular aquilo que já vimos, né? Aquilo que vimos nos programas anteriores e você já sabe. Nós sempre recapitulamos o assunto do programa ou dos programas anteriores com 2 propósitos, com 2 objetivos. O primeiro é relembrar, para reforçar o aprendizado, né? Então, quando nós revisamos, relembramos, recapitulamos, nós estamos reforçando o aprendizado. Mas o segundo objetivo também é para dar oportunidade àqueles telespectadores assíduos, mas que por algum motivo, por alguma razão, não puderam assistir o programa anterior. Então, eles têm pelo menos uma ideia do assunto que tratamos, né? É claro que nessa revisão, nessa recapitulação, nós temos que fazer de forma muito breve, muito rápida, para não repetirmos tudo o que dissemos nos programas anteriores, né? Então, hoje, nós, antes de estudarmos sobre a 6ª taça, nós vamos relembrar as 5, né? Lembrando a você, você já sabe disso, né? Que durante o período da grande tribulação, aquele período de 7 anos, que Jesus disse que será o pior período da história da humanidade, então será derramada sobre a terra, na realidade, 3 séries de juízos. O julgamento divino ocorrerá de 3 etapas ou de 3 formas distintas. Primeiro, nós vimos sobre a abertura dos 7 selos, depois nós estudamos sobre o toque de 7 trombetas e depois nós começamos já o estudo do capítulo 15 e o capítulo 16, que trata do derramamento dos 7 cálices. E eu quero só relembrar que nenhum selo foi aberto ainda, que nenhuma trombeta foi tocada ainda e muito menos os selos, né? Nenhum deles foi derramado ainda. Essas taças, né, na realidade, serão derramadas no período sombrio da grande tribulação, ainda é um evento futuro. Professor, quando ocorrerão essas coisas? Durante a grande tribulação. Podemos afirmar com certeza. O que nós não podemos fazer é datar, é dizer quando ocorrerá, em que período, em que ano vai ocorrer, isso nós não sabemos, mas sabemos que vai ocorrer em um futuro próximo. Vamos relembrar, vamos recapitular? Então abre a tela, por gentileza. Muito bem, os 7 anjos com as 7 últimas pragas ou as últimas taças. Essa é a epígrafe do capítulo de número 15. Eu gostaria de dizer que nós não vamos recapitular todos os versículos, mas apenas aqueles versículos específicos de cada taça, né? Vamos lá para a primeira taça. O que vimos? Que quando o anjo vai derramar as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2, por gentileza, pode passar? É Deus que dá a ordem. Então, primeira taça, é aí que eu queria chegar. Ele será derramada sobre um grupo de pessoas específico. Que grupo de pessoas é esse? Aqueles que tiverem recebido a marca da besta. Esse recurso tecnológico, né, que será uma forma de monitorar os homens no futuro.
Então vai ter uma chaga maligna, uma espécie de um câncer ou de uma úlcera sobre aqueles que tiverem essa marca da besta. Isso na ocasião da primeira taça quando for derramada. Versículo 3, na ocasião em que for derramada a segunda taça, nós vimos que será derramada sobre os mares, sobre os oceanos, e nós já estudamos isso. Toda vida marinha dos oceanos, toda a vida vai morrer. Algas, plantas, peixes, todas as espécies que têm vida nos oceanos vai morrer, porque as águas vão se tornar amargas, e nós já explicamos isso. Isso vai trazer um desastre ecológico, porque com certeza milhares de peixes serão lançados fora do mar e sem vida vai trazer muitos prejuízos para a natureza também. Na ocasião do derramamento da terceira taça, que está no versículo 4, pode passar por gentileza, nós vimos que vai atingir as fontes das águas. Então, a água que é este bem tão precioso, pode trazer a tela. Deus, ao criar a terra, criou com bastante água, água suficiente para saciar a sede dos seres humanos. E a água ela é de suma importância para a sobrevivência, subsistência dos seres humanos. Mas durante o período da grande tribulação, as fontes das águas serão atingidas e as águas se tornarão em sangue. Nós já estudamos os motivos, né? Nós dissemos que o motivo de os homens estarem com as águas, as fontes das águas estarem com águas vermelhas, é por causa do sangue dos servos de Deus, dos profetas que foram derramados. Inclusive, nós dissemos nos programas anteriores que 2 anjos vão testemunhar isso. Vão dizer, justo és, Senhor, como derramar o sangue dos profetas, então tu lhes deste sangue a beber também. Então é um juízo por causa do grande número de servos de Deus que serão mortos durante o período da grande tribulação. A quarta taça, diz o texto que quando ela for derramada, então vai abrasar os homens com grandes calores, né? Haverá uma espécie de um aquecimento global e além do calor insuportável que vai provocar nas pessoas, também vai provocar o derretimento das geleiras, consequentemente o aumento do nível do mar, porque vai aumentar de forma grandiosa a quantidade de águas e com certeza vai haver desastres ecológicos, né? Desastre na natureza, porque o mar vai avançar, então vai trazer devastação também. Nós estudamos também, na ocasião da quinta taça, pode passar a tela, por favor, quando essa quinta taça for derramada, e agora ela é de forma específica, ela vai ser derramada sobre o trono da besta. Em outras palavras, sobre a sede do governo mundial. Onde será, professor? Não sabemos ainda. Nós já dissemos aqui que somente quando a profecia se cumpre aqui, nós podemos ter a convicção, podemos descrever detalhes. Então, o que está escrito nas Escrituras é que é um juízo que vai trazer trevas sobre o trono da besta. Em outras palavras, sobre a sede do governo, que nós não sabemos onde é, mas que o mundo já está sendo preparado para a implantação desse governo único. Então, já recapitulamos as 5 taças. Então, hoje nós vamos agora estudar sobre a sexta taça, que está exatamente dos versículos 12 até o versículo de número 16. Então, vejamos o que diz a palavra de Deus, capítulo de número 16, versículo de número 12, que é a ocasião. Pode passar esse texto, por favor? Versículo 12, muito bem. Capítulo 16, versículo 12, fala exatamente sobre a sexta taça. O texto diz, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que cremos na literalidade deste texto. No período da grande tribulação, o rio Eufrates vai secar para abrir passagem, para que os reis do Oriente, com os seus exércitos, passem por ele com destino à terra de Israel. Abre essa imagem para nós mostrarmos aí. Muito bem.
Por essa imagem você vê, né, o anjo derramando a taça, o rio Eufrates secando e aí um exército atravessando o rio Eufrates, exatamente com destino à terra de Israel. Isso na ocasião da batalha do Armagedon. Pode trazer a tela. Então, o Eufrates é o mais longo e um dos mais importantes rios lá da Ásia Ocidental. Juntamente com o rio Tigre, é um dos rios que definem a Mesopotâmia. Ele se origina lá na Turquia, ele vai fluir através da Síria, pelo Iraque também, e vai se unir ao Tigre e desembocar lá no Golfo Pérsico. E é interessante nós observarmos que ele é um dos 4 rios que são mencionados lá no livro de Gênesis, lá no paraíso, naquela divisão do rio que passava lá pelo Jardim do Éden. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode até acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 10 a 14, quando fala sobre a formação do Jardim do Éden. Veja o que diz a palavra de Deus. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então nós podemos perceber que o rio Eufrates, né, é um daqueles rios mais importantes lá da Ásia, que é mencionado nas páginas da Bíblia, desde o livro de Gênesis. É um daqueles rios que estava ali, vamos dizer assim, cruzando, passando nas proximidades do Jardim do Éden. E eu gostaria de abrir aqui um parêntese para explicar que a Bíblia não é um livro lendário como muitas pessoas pensam. A Bíblia é um livro que pode ser comprovado por outras ciências. Por exemplo, a Bíblia pode ser comprovada geograficamente. O nome dos rios, dos oceanos, dos montes, que são mencionados nas Escrituras, você pode encontrá-los, você pode perceber que realmente eles existem. O Rio Jordão, ele existe. O Mar da Galileia existe. O Monte Ararat existe. O Rio Tigre, o Rio Eufrates existem. Então veja que a Bíblia não é um livro lendário, fala de locais específicos que podem ser comprovados pela geografia. A Bíblia pode ser comprovada historicamente. Quando nós lemos a história, por exemplo, dos grandes impérios, por exemplo, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, que está nas páginas da Bíblia, nós podemos encontrar também a história desses grandes impérios nos livros de história geral. A Bíblia pode ser comprovada cientificamente. O livro de Jó menciona que a terra, inclusive há quem acredite que o livro de Jó talvez tenha sido escrito antes mesmo do Pentateuco. Alguns teólogos, alguns escritores até defendem que o livro de Jó foi escrito já na era dos patriarcas, ou seja, antes do Gênesis ser escrito, foi escrito o livro de Jó. Se está correta essa interpretação, o livro de Jó talvez foi escrito há 3.500 anos atrás. E que coisa interessante, não havia ainda o desenvolvimento científico da astronomia para estudar, por exemplo, os astros. E a palavra de Deus deixa bem claro isso, que a terra está suspensa sobre o nada. Então eu costumo sempre dizer que quando a Bíblia e a ciência estão perfeitamente, devidamente interpretados, eles vão se harmonizar. Se há choque entre a Bíblia e a ciência, ou a Bíblia ou a ciência está sendo mal interpretada. Além disso, a Bíblia pode ser comprovada arqueologicamente.
A arqueologia é uma ciência que está a serviço de Deus. Lá nas terras de Israel, por exemplo, é uma terra muito pesquisada. Existem diversos arqueólogos estudando, comprovando que realmente existiu naquela terra os povos, as civilizações. Vez por outra se encontra um túmulo, uma moeda, um vaso, vestígios arqueológicos que comprovam a veracidade da Bíblia. Então, que coisa interessante. Nós estamos falando de um assunto profético, de um assunto escatológico, dessa sexta taça que será derramada sobre o rio Eufrates, que esse rio Eufrates vai secar-se e quando ele secar vai abrir espaço para que os reis do Oriente, para que os exércitos das nações confederadas, lideradas pelo anticristo, partam com destino a Israel na batalha do Armagedon. E que coisa interessante. É um rio que realmente existe, que pode ser comprovado hoje pela geografia, pela história. E é um rio que é mencionado desde os tempos bíblicos, né? Já no livro de Gênesis. Então, o rio Eufrates, ele é mencionado tanto no Gênesis, lá nos primórdios, no princípio, como também lá no livro do Apocalipse. Voltando para o texto bíblico, vamos ver o versículo 13. Então, na ocasião que for derramado essa sexta taça, é algo específico, vai atingir o rio Eufrates seca-se, e à medida que ele se seca, o que é que acontece? Abre um espaço para os exércitos passar. Que coisa interessante. Isso faz lembrar que milagrosamente e miraculosamente, no passado, o Mar Vermelho foi aberto, para que os filhos de Israel passassem a pés enxutos. O livro de Josué mostra também que o rio Jordão também foi aberto, para que os hebreus passassem também a pés enxutos. Mas nessa ocasião, que é futuro, que é profético, escatológico, nessa ocasião em que o rio Eufrates será aberto, na realidade é para que passem os exércitos das nações confederadas. Se você for lá no YouTube, você procurar lá na playlist sobre aquela série de programas que nós já gravamos sobre os eventos escatológicos, você vai encontrar lá os programas que gravamos sobre a Batalha do Armagedon, que é exatamente uma espécie de mais uma tentativa de destruir, de arruinar o povo judeu, o povo de Israel. E nós dissemos, né, você pode conferir lá no programa, que existe o propósito diabólico, existe o propósito do anticristo, que é destruir os filhos de Israel, destruir o povo judeu, destruir Jerusalém, mas nós dissemos também que esta guerra, ela tem um propósito divino. Então, em certo aspecto, esse juízo que será derramado sobre o rio Eufrates vai fazer com que aqueles soldados partam com direção a Jerusalém, a Israel, para destruir, para arruinar, e na realidade eles estão indo para uma emboscada, porque nós vamos ler os textos aqui, que é Cristo que vai pelejar pelo seu povo. Mas é interessante nós observarmos que nessa visão que João teve, desse derramamento dessa sexta taça, quando o rio Eufrates seca, quando abre o caminho para os reis do Oriente, nós vamos perceber no versículo seguinte, que João tem uma visão de seres demoníacos. Pode passar a tela, por gentileza? Abre aí, por favor. Capítulo 16, versículo 13. Pode deixar essa imagem aí por enquanto, para facilitar a nossa compreensão aqui. E até a explicação, e para as pessoas que estão em casa poder visualizar. Primeiro eu vou ler o texto. Diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então está aí esses animais. Quem é esse dragão? É aquele lá do capítulo 12 do Apocalipse, que é o próprio Satanás. Aquele dragão que estava esperando a mulher dar à luz o filho para tragar o filho. Então, esse dragão aí é Satanás. Essa besta aí, que é uma espécie de um leopardo, que parece também com uma onça, que tem 7 cabeças e 10 chifres, quem é? É o anticristo. Capítulo 13 do Apocalipse, versículos 1 a 10. E essa outra besta que tem 2 chifres,
que parece um cordeiro, mas fala como dragão, fala da segunda besta do Apocalipse, aquela que sobe da terra, que está no capítulo 13 do Apocalipse, versículos 11 até o versículo de número 18. E o que foi que João viu? Viu sair da boca desses três personagens, do dragão, que é Satanás, da besta, que é o anticristo, do falso profeta, sair esses espíritos imundos semelhantes a rãs. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, primeiro nós gostaríamos de falar que esses seres demoníacos, esses seres espirituais que são reais, que estão presentes na história dos homens, na realidade são anjos maus, são seres espirituais que seguiram a Satanás em sua rebelião. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que na ocasião da rebelião de Satanás, quando Satanás ele rebelou-se contra Deus, quando ele desejou ter um trono e ser adorado como Deus, foi expulso e com ele levou após si a terça parte das estrelas do céu. Se você quiser, você pode conferir lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lá no versículo 4, do mesmo capítulo 12, diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, cremos que essas estrelas aqui não é no sentido literal, mas essas estrelas aqui são esses seres espirituais, os seres angelicais que seguiram a Satanás, e no versículo 9 diz que foi lançados com ele. Então, os demônios, esses seres espirituais que realmente existem, nós só podemos vê-los se Deus abrir os nossos olhos espirituais, como abriu de João, não é? Então, observe que João viu claramente saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três seres demoníacos. E eles saíram como forma de rã. Então, na realidade, esses seres espirituais, eles podem tomar qualquer forma. Podem tomar a forma de um ser angelical, eles podem tomar uma forma de um animal. Nessa visão, que com certeza foi Deus que abriu os olhos para que João pudesse vê-los, João viu como se eles fossem três rãs. Mas, na realidade, eram espíritos imundos. Inclusive, quando nós lemos o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, nós vamos perceber que várias vezes o evangelista Marcos menciona estes seres demoníacos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, aí Marcos diz: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno. No capítulo 3, versículo 11, o texto diz: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ainda no capítulo 5, versículo de número 2, diz: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, o que é o espírito imundo? São seres demoníacos, seres espirituais, que estão a serviço de Satanás. Entre esses anjos caídos, eles estão divididos em dois grupos. Existem aqueles que estão presos, conforme Judas, versículo 9, e segundo a epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, existe um grupo deles que estão presos. Mas existe um grande número que estão em plena liberdade, em plena atuação na história dos homens. Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala sobre isso. Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, na realidade, esses seres demoníacos são enviados à terra. Com exclusividade, esses espíritos imundos são aqueles que incorporam nas pessoas.
são aqueles que às vezes a Bíblia menciona essas pessoas como pessoas endemoniadas, como aquele endemoniado gadareno, por exemplo, como esses textos que nós lemos. E esses espíritos demoníacos, estes seres espirituais, quando incorporam na pessoa, se apoderam da mente, do corpo das pessoas. Uma pessoa endemoniada, por exemplo, ele passa a agir de forma que ele não tem o controle de si mesmo. Aquele gadareno, por exemplo, os evangelistas descrevem os detalhes daquele homem. Ele vivia morando nos sepulcros, feria-se com pedras, ninguém conseguia prendê-lo ou amarrá-lo porque ele despedaçava tudo. Então ele tinha uma força sobrenatural. Ele vivia como se fosse um homem louco, mas o problema dele não era nenhum problema da mente, ele não tinha distúrbio mental, ele estava possesso de uma legião de demônios. E por falar nisso, é possível, inclusive, em uma só pessoa ter mais de um demônio. Às vezes, mais de um ser espiritual da maldade está habitando ali. Então, esses seres espirituais, quando incorporam nas pessoas, podem levá-los a diversas práticas terríveis. Alguns vão agir, por exemplo, na área da perversão sexual. Outros vão agir na área dos vícios. Outros vão agir na área da violência. De forma que a própria pessoa que está possessa por esse espírito mau perde o controle de si mesmo. Diferente de um servo de Deus, quando está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque um servo de Deus, quando está cheio do Espírito, ele está consciente. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe aonde está. Mas quando o ser humano está possesso de um espírito maligno, ele não lembra de nada. Por falar nisso, existem criminosos que vão para os tribunais ser julgados e eles juram que não cometeram crime. E às vezes não é que eles estão mentindo, ou que eles queiram omitir o homicídio ou o crime que cometeram. Às vezes é porque quando eles cometeram aquele crime, eles cometeram porque estavam possessos. Eles estavam, como se estivessem influenciados por esses seres espirituais da maldade e que ele não lembra de nada. Então uma pessoa, por exemplo, quando está possessa, essa pessoa não lembra. Essa pessoa age contra a sua própria vontade, porque é como se esses seres espirituais da maldade se apoderassem da mente e do corpo dessas pessoas. Mas vamos voltar ao texto. Então, esses três espíritos imundos, conforme capítulo 16, versículo 13 do livro do Apocalipse, esses demônios que vão sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é a segunda besta, na realidade eles têm um objetivo. Eles vão com o destino de influenciar reis e líderes de nações para levá-los para guerrear contra a nação de Israel. Veja o que diz o versículo de número 14. Pode passar na tela, por gentileza. Aí diz, versículo 14, por favor. Esse espírito semelhante arranjo. Aí diz, versículo 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Antes de eu explicar sobre esse dia do Deus Todo-Poderoso, sobre essa batalha do Armagedon, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra-chave aí que nós queremos chamar a atenção. O texto diz, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Então é bom nós lembrarmos que esses espíritos imundos, eles não agem na vida das pessoas apenas levando para perversões sexuais, apenas para levá-los para violência ou para vícios. Não só isso, não. Eles também agem muitas vezes no próprio meio evangélico, ou cristão, ou religioso, para fazer prodígios, para fazer milagres, para fazerem coisas extraordinárias. Mas detalhes, não por amor,
não por misericórdia, mas para escravizar as pessoas. Quando Deus faz um milagre, Deus faz por amor, por misericórdia. Muitas vezes a Bíblia diz isso, que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E é interessante que Jesus curou pessoas que eram judeus, que eram gentios, pessoas que lhe seguiam, pessoas que não lhe seguiam. Jesus não fazia acepção de pessoas. E por que Jesus curava? Em certa ocasião, 10 leprosos clamaram a ele, ele curou os 10 de uma só vez. Somente um deles voltou para agradecer, mas todos foram curados. Várias pessoas, durante o ministério terreno de Jesus, foram curadas, e hoje Jesus continua curando, por misericórdia, movido de íntima compaixão. Mas os seres demoníacos, que agem através da ação de Satanás, eles não fazem por misericórdia, por amor. Eles fazem para enganar, para escravizar as pessoas. Então, a Bíblia está repleta sobre sinais, prodígios que serão feitos no futuro. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler ou você pode anotar para ler depois. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Falando acerca do anticristo, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Então, uma das características do anticristo é que ele vai vir, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Lá no livro do Apocalipse também, capítulo 13, versículo 13, falando sobre a segunda besta, diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Nós poderíamos citar ainda Mateus capítulo 24, versículo de número 24. Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então é interessante que esses seres demoníacos, eles fazem prodígios também. Satanás também faz prodígios. E fará através do anticristo, fará através do falso profeta, enfim. Mas, como eu já disse, não por misericórdia, não por compaixão às pessoas, mas com o intuito de enganar as pessoas e de escravizá-las. Abre o texto mais uma vez, versículo 14. São espíritos de demônios que fazem prodígios. E nesse período que esses 3 espíritos imundos vão sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Qual é o objetivo deles? O texto diz: os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. O que é que nós podemos aprender? Que as nações que partirem com destino a Jerusalém para destruir o povo judeu não estarão indo apenas por questões políticas. Não é apenas porque querem apoiar o governo do anticristo e a religião do falso profeta, não. Eles estarão agindo através de uma ação maligna, de uma ação demoníaca que vai conduzi-los para Jerusalém, com os seus exércitos, claro, para destruir o povo de Israel. De forma proposital, eu vou explicar primeiro o versículo 16 e depois eu volto para explicar o versículo 15. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu vou alterar a ordem. Versículo 16 agora, por gentileza, depois eu volto para o versículo 15. Isso. Aí diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, o que é o Armagedon? O Armagedon é uma planície em Israel, que é chamado de Vale de Megido, ou Vale de Jeosafá, ou Vale de Jezreel. É um lugar onde já houve várias batalhas, várias ocasiões, o povo de Israel batalhou neste lugar. Algumas vezes foi vitorioso, como nos dias de Débora e Baraque, e algumas vezes foram derrotados, como nos dias de Josias. Então, na realidade, é um lugar literal, inclusive é ponto turístico hoje em Jerusalém. Quem vai a Jerusalém vai conhecer esse Vale de Megido aí. O Vale do Armagedon, que no futuro, que nós não sabemos quando, vai servir também
como palco de uma grande batalha. Que batalha é essa? A batalha do Armagedon. Está em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Inclusive, eu gostaria de ler aqui alguns textos lá no livro do profeta Zacarias, mas eu quero lembrar mais uma vez. É muito importante, se você puder, ir lá no YouTube, lá no playlist, assistir os programas sobre essa batalha do Armagedon, que é mais uma batalha contra o povo judeu, contra o povo de Israel. No capítulo 12, versículo 11 do livro de Zacarias, diz assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Vale de Megido é o mesmo de Armagedon. Então é um lugar que vai haver uma batalha, uma guerra, uma espécie de uma guerra mundial contra o povo judeu. No capítulo 14 do livro de Zacarias, versículos 2 a 5, diz: porque eu ajuntarei. Veja que coisa interessante. Eu disse aqui que a batalha do Armagedon também é uma espécie de uma emboscada. Cristo vai trazer os exércitos das nações para lutar. É Cristo que vai pelejar por eles. Porque no início, Israel terá armamentos. No início, Israel terá exércitos, soldados. Só que são muitas nações, são muitos exércitos que vão lutar contra Jerusalém. Vai chegar um momento que os recursos humanos vão terminar. Mas quando os recursos humanos terminarem, quando Israel estiver prestes a ser destruído, Cristo Jesus descerá do céu com poder e grande glória para lutar, para pelejar contra as nações e a favor do povo de Israel. Assista os programas lá sobre a batalha do Armagedon, que nós trazemos mais informações. Voltando a Zacarias capítulo 14, versículo 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Que cidade? Jerusalém. As casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Inclusive, Jesus falou sobre isso no capítulo 24. Olha, se você estiver no telhado, nem desça para a sua casa para buscar alguma coisa. Se você estiver no campo, fuja, vai embora, não volte para casa não. Jesus falou sobre isso, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Aí diz: e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então a metade do povo vai fugir, não é, como refugiado para outros países. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, essa batalha do Armagedon, ela terá um final histórico, marcante, porque várias vezes o povo de Israel estava em guerra e Deus usou de vários meios, vários recursos para que o povo de Israel não fosse destruído. Mas dessa vez será diferente. Ele não vai mandar anjo, como mandou nos dias de Senaqueribe. Ele não vai mandar chuva de granizo, nem saraiva. É o próprio Cristo que vai descer sobre as nuvens do céu para pelejar a favor do seu povo. É isso que diz a Bíblia e é isso que nós cremos, né? Glória a Deus. As pessoas que estiverem no mundo, espalhadas pelo mundo, verão isso através dos meios de comunicação. Quem estiver lá em Jerusalém, Israel, vai ver isso de forma visível. É por isso que a segunda vinda de Cristo, a segunda fase, ela será visível, ela será literal, as pessoas verão isso. E as pessoas que estiverem espalhadas pelo mundo inteiro vai ver pelos meios de comunicação. Finalmente, o versículo 15, que eu disse que iria inverter, muito bem. Então Jesus diz: eis que venho como ladrão. O que significa isso? De forma surpreendente, de forma inesperada. Eu vou citar os textos para que você anote e você possa ler depois na sua casa os textos que Jesus disse que vem como ladrão. Mateus 24, 43, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e Apocalipse 3 e 3. Aí Jesus diz: bem-aventurado, feliz é aquele que vigia, ou seja, está de prontidão, de vigilância, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não sejam vistas, ou seja, e não se vejam as suas vergonhas. Então Jesus está ensinando aqui sobre a necessidade de preservar alvas, as suas vestes e sem mancha do pecado.